Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser sobre um livro de terror. Ele é bem conhecido, o pessoal gosta bastante, que é o Desfiladeiro do Medo, do Clive Barker. Eu não tinha lido nada do Clive Barker ainda, conheço as obras, sei os nomes dos livros, mas eu não tenho nenhum material dele aqui em casa. E na verdade, esse foi o livro que me chamou a atenção por causa da temática ali, e aí eu fiquei super interessada, mas ele é muito grande, né? Ele tem 700 páginas, um livro difícil de você encontrar também, só acha em sebos, e quando tem ele tá muito caro, mas eu li ele em e-book e eu amei o livro, e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre ele. Esse vídeo não tem spoiler, tá bom? Muito bem, gente, conforme eu vou lembrando aqui do enredo pra vocês, eu vou contando o que eu fui achando da escrita dele, as impressões, o que eu senti lendo e tudo mais, tá bom? Eu li esse livro em poucos dias, como eu falei pra vocês, 700 páginas que eu não senti, então eu fiquei meio assim de ler por causa do tamanho, eu não conhecia a escrita dele, e no fim eu deveria ter lido logo, né? Eu sei que o pessoal acha ele muito 880 e tem livros que são muito bons, tem outros que daí o pessoal já não gosta mesmo, enfim. Mas aí eu resolvi escolher esse, até mesmo por recomendação do Rubens, lá do Dervicia, e da Bárbara também, que eles já falaram desse livro. Mas vamos lá. Gente, aqui assim, o que eu posso começar? Vamos começar desde ali do começo mesmo da história. A gente vai conhecer o Todd Pickett, que é um ator muito bonito, ator classe A de Hollywood. É assim, gente, tipo Brad Pitt, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, desse gabarito, né? E ele é um homem muito bonito. E o que é muito importante, ali pra gente entender o rumo que vai tomando essa história, o que o autor quis dizer, aquele meio podre, hipócrita, de gente vazia, materialista, vaidosa, egoísta, que são aquelas pessoas que vivem ali em Los Angeles, em Hollywood, né? No auge ali da sua beleza, do poder também que eles têm e influência, é que a gente vai começar a entender ali quem é o Pickett e por quê e para onde a gente vai chegar, para onde que o autor quer nos levar. Ele é um homem muito bonito. Então ele tá assim, ele tá no topo de tudo. No topo da sua vaidade, no auge da sua beleza. Aqui, conta que ele tem 34 anos e eu fiquei besta, porque ele já começa a sentir que a beleza, a aparência começa a mudar, que não é a mesma coisa aos 20 anos. Para nós, meros mortais, envelhecer pode não ser a melhor coisa do mundo, mas a gente vai trabalhando isso. Para essas pessoas de Hollywood, não funciona bem assim, é bem mais complicado, e o autor ele vai expondo essa sociedade podre, então, e como eles vivem, como eles pensam, como funciona aquela alta roda. Ele já começa a ter alguns conflitos ali com a aparência, ele já não tá tão contente, ele é um homem muito bonito, mas é mais bonito ainda perante a câmera, né? Ele tem uma magia ali, ele é muito fotogênico, e para estar ali nessa alta roda, você precisa se manter perfeito, porque vem o outro e ele entra no seu lugar e assim que segue, né? Ele fala bastante também sobre a corrupção ali nas cerimônias do Oscar, tudo aquilo o autor ele traz e fala bastante pra gente. Então, essa é a essência do livro, mas ele vai, lógico, ele vai colocar um terror ali, ele vai criar toda uma mitologia, toda uma história muito interessante. Então, ele tá nessa questão de aparência e tudo mais, e ele resolve fazer uma cirurgia plástica. É um procedimento ali que não deu pra entender direito o que é, né, na pele do rosto, e não deu muito certo. Deu um processo alérgico, enfim. Mas os médicos disseram que ia ficar melhor, que ia dar certo, a gente não sabe se ia ficar bom. E a agente dele, a empresária, a Maxine, resolve encontrar uma casa ali em Los Angeles para ele poder ficar longe dos holofotes, né? E porque ele vai ter que ficar todo enfaixado.
e ela encontra uma mansão que ela é chamada de Goldheart Canyon. E uma mansão muito antiga, é um desfiladeiro ali mesmo, chamado também de Desfiladeiro do Medo. Ele é chamado de Goldheart Canyon por causa da sua dona, que era conhecida como a Katia, que foi uma grande atriz. Não sei se ela foi reconhecida como uma artista, uma atriz excelente. Ela tinha beleza. Não sei dizer pra vocês enquanto a competência dela como atriz. Mas ela era, assim, no top também, classe A nos anos 20. Ela é dona desse lugar e é conhecida, então, como Mulher do Coração de Gelo. Muito bem. Aí o livro, a gente vai voltar um pouquinho, porque o livro vai começar com o Zephyr, que é, assim... é o cara que cuida das coisas da Katia, essa atriz, então, aí dos anos dourados, né? Os loucos anos 20. E sem limite pra álcool, sem limite pra festa, sem limite pra nada. E Euseféria é quem cuida das coisas dela, ele gosta muito dela, mas ela não tá nem aí, porque ela não tá nem aí com ninguém. O que importa pra ela é ela e só ela e nada mais, e os prazeres dela. E eles vão pra Romênia, que é a origem da Kátia. Ela veio de uma família extremamente pobre. E ela vai visitar a mãe, a família e tal. E ele tá ali andando pelas redondezas e ele quer dar um presente pra ela, um presente muito diferente. Só que ela é uma mulher muito rica e ela satisfaz todos os caprichos dela, ela não passa vontade. Tudo que ela quer fazer, ela faz. Então ela tem de tudo. Então o que ele poderia de dar diferente pra ela pra surpreendê-la? Então ele vai num mosteiro, porque ele sabe que ali vende coisas, eles estão vendendo, né? Coisas raras, coisas diferentes, e talvez alguma coisa ali pode agradar ela. E aí ele conversando com o Sandro, que é um frade meio melancólico, que gosta de tomar umas bebidinhas lá, e vai. Só que nada que ele olha, né, ali chama atenção. Até que o frade leva ele para uma sala e mostra uma sala repleta de ladrilhos. São milhares de ladrilhos na sala inteira. Tá meio sujo, né? Porque assim é muito antigo e tal, mas ele começa a ver, ele começa a ficar fascinado com aquilo. E são imagens pintadas muito cabulosas. Que tem ali, contém muita orgia, muita depravação, né? E você afasta, você tem uma visão ampla da floresta ao redor daquelas imagens. E aquilo ali, conversando com o frade, ele descobre que aquilo ali é uma caçada, representa uma caçada. E ele nunca viu nada no mundo que se assemelhasse a isso. Então o que ele pensa? A Kátia pode gostar. E aí ele faz uma proposta para o frade em comprar esses ladrilhos e levar para Los Angeles. Então ele faz todo um transporte, pensa, da Romênia para Los Angeles, para instalar então na mansão da Kátia. E ele faz. Né? E o frade fala assim, mas para que você quer isso? Porque a excêntrica e mimada da Kátia gostaria de ter uma coisa diferente como essa. E ele vai levar. E ele dá o dinheiro que for ali, porque eles não têm limites para gastar dinheiro com um objeto, algo desejado, né? Aqui, na verdade, já começa uma crítica do Clive Barker sobre essas pessoas, né? Sobre essa elite aí de Hollywood, porque e o dos americanos também, né? A sociedade americana, eles não têm limite para conseguir aquilo que eles querem na cabeça deles. Eles podem conseguir tudo aqui. Não existe um não para eles. E ainda mais a Kátia e o Zephyr, que são ricos, né? Eles têm muitos negócios ali, investimentos, eles são praticamente donos de metade de Los Angeles, né? Que fala aqui no livro. Então a crítica já começa aí. Imagina, são milhares de ladrilhos. Até marquei aqui para vocês, ó. São 33.268 ladrilhos. E de matéria obscena, mais de 2.000, quase 3.000 ladrilhos. Só de bizarrice, né? Então, aquilo ali para ele, nunca viu nada igual. Manda quebrar para poder instalar uma sala específica para Kátia e dar de presente para ela. Então já começa aí. Eles não podem receber o não, eles podem tudo, porque eles têm dinheiro. E ele porque eles querem.
Então, ele vai e constrói essa casa para ela. E é essa casa que é o canyon, né? Onde o Pickett vai. Quando ele chega lá, ele já conhece uma mulher muito bonita, que é a Katia. E ambos se apaixonam, entre aspas, um pelo outro. Por que eu falo isso? Ele se apaixona pelaquela figura que ela representa, ele não sabe quem ela é. Ela já se passou, né, muitos anos. Quando ali eram os anos 20, quando eles compram os ladrilhos e tudo mais, ela já tinha seus 25 anos, mais ou menos. Hoje ela teria mais de 100 anos, mas ela tá com a beleza intacta, cheia de joias e tudo mais, deslumbrante. E eles vão conversando ali, ele se apaixona por ela, entre aspas, porque assim, ele gosta muito dela, ele é seduzido por ela, porque ele se deixa se levar pela aparência, porque ela é uma mulher fria, é uma mulher egoísta, que ela só pensa em satisfazer os próprios desejos dela. Ela só pensa em sexo, em depravação, em sadomasoquismo. E eu não vou entrar em detalhes para vocês como que funciona a dinâmica da história, o principal ali, como que isso funciona, o que acontecia naquela casa, eu não vou contar. Mas essa casa, nos dias de hoje, ela é maldita, ela é mal assombrada. Podemos dizer que ali é a terra do demônio, né? Que existe ali uma fenda mesmo do inferno. Posso dizer para vocês que o Canyon, que o Desfiladeiro do Medo, é um pedacinho de inferno, literalmente. Como que isso se dá e o porquê, eu não vou contar para vocês. Mas o livro explica direitinho. Eu posso dizer para vocês é que a casa, ela é assim do jeito que ela é, em decorrência de muitos anos de sentimentos ruins acumulados, de coisas horríveis que aconteciam ali, sofrimento também, né, e tudo mais. Ali é uma casa rodeada, infestada de espíritos, como diz o livro, espíritos feitos de éter e de memória. Memória porque eles estão mortos, mas eles lembram de tudo o que aconteceu com eles. Eles têm um sentimento de vingança muito grande com relação a Kátia, e ela é do jeito que ela é hoje em decorrência de tudo o que aconteceu há séculos passados, que tem a ver com o próprio lugar em si, com os ladrilhos, principalmente, aí que representam essa caçada. Então, ele vai acabar se apaixonando com ela, por ela, e aí é um livro que vai entrar bastante então nessa parte de depravação mesmo. Ele expõe toda a hipocrisia sobre esse lado de Hollywood podre que a gente imagina, mas sempre dá para piorar, porque o Todd faz parte desse meio. E ele não é um homem ruim, o Todd, mas ele também é um homem egoísta, ele é vaidoso, ao mesmo tempo em que esse meio tá sufocando ele, porque ele sabe que ele vai envelhecer, ele tá envelhecendo, precisa se manter ali fazendo bons filmes, né, tudo mais. Aquilo sufoca ele, mas ele diz aqui pra gente que ele gosta daquilo. Então ele gosta dos holofotes virado para ele também, de estar em festas e estar em evidência. Então ele é uma pessoa extremamente vaidosa, né? Então ele e a Kátia, ali naquele primeiro momento, é como se ela estivesse esperando que ele chegasse, eles se envolvem assim de uma forma bem fervorosa, vamos dizer assim. Mas ele se deixa levar por uma mulher o quê? Pela aparência, porque o que ela mostra pra gente ali de bom? O que ela tem de bom? Ela é uma mulher de coração frio, ela é cruel, muito cruel, que só pensa nela mesma. E ele, será que ele realmente gosta dela também? Ela nunca amou ninguém, ela só gosta de si mesma. E aí, do outro lado, a gente tem a personagem que eu achei espetacular, essa personagem, que é a Tammy. A Tammy, ela é a presidente do clube de fãs do Pickett, né, do Todd. Então, ela que administra, ela que vive falando com a gente, com a administradora ali do Todd, né, a Maxine. Então, ela tá sempre a par de tudo e ela é uma mulher totalmente diferente desses personagens aqui. Ela é fora do padrão, ela tá acima do peso, ela não é bonita, segundo os padrões dele, ela é uma mulher comum.
E ela é a única pessoa que tem esse contraste ali na história, então, no meio de pessoas totalmente superficiais que só ligam pra isso. E são pessoas ruins, feias por dentro, mas muito bonitas por fora. E a Tammy é justamente o contrário. Ela é fora do padrão por fora, mas ela é uma mulher extraordinária. E aí eu não vou contar pra vocês o papel importante que ela tem aqui, porque vai ser um baita de um spoiler. Mas eu achei ela incrível, porque ela não é daquela personagem tonta. Ela faz acontecer, ela é muito forte e ela é muito inteligente. Ela é muito valente também. E ela é extremamente importante aqui. E ela tá desconfiando que tem alguma coisa estranha acontecendo, porque ele tá isolado, né? E ele não é disso. E ela quer saber o que aconteceu, se ele tá bem. E ela vai acabar descobrindo que ele está então nesse lugar. E ela vai atrás para poder ajudar e resgatá-lo, porque ela acha que tem coisa estranha acontecendo. E aí, gente, é onde o livro vai se desenvolvendo. Ele prende você de uma maneira em que uma coisa vai amarrando a outra e não cai no marasmo, né? Pra mim, são 700 páginas alucinantes que eu amei. Eu separei até um trechinho aqui pra contar pra vocês, ó. Umas partes interessantes que foram muitas, mas algumas aqui que eu vou ler pra vocês, ó. Sobre os ladrilhos, né? Seria assim quando o Zephyr entra na sala e começa a olhar tudo aquilo e descrever pra gente a caçada. Seria impossível continuar a listar demoradamente os horrores e espetáculos das cenas postas nos ladrilhos, os campos de demônios dançarinos, as corridas de fadas, súcubos agachados em telhados, os loucos sagrados envergando mantos de esterco de vaca, os sátiros, os espíritos, e vai. Tem uma parte, né, quando o Todd, ele chega na casa, assim, que ele tem a primeira impressão, e ele fala, aqui no livro fala assim, na verdade, estava impressionado com a escala do lugar e a grandiosidade teatral, mas há muito tempo tinha vergonha de demonstrar entusiasmo ingênuo. Não era cool gostar mais de alguma coisa, exceto de si mesmo. Olha só, essas pessoas elas não são mais genuínas, né? Então, ela não pode nem admitir para ela mesma que ela gostou de algo porque não era cool. Ela perde a identidade dela. E não era cool gostar mais de alguma coisa exceto de si mesmo. Então, até aquele sentimento de deslumbre quando ele vê aquela mansão, ele não pode expressar. Ele é podado, né? Vocês imaginam o impacto emocional que isso vai causando nas pessoas? E quando eu comecei a ler o livro, eu achei que ele tinha ali seus quase 50 anos, que é quando eles começam a querer fazer muitos procedimentos para poder continuar nos filmes, né? Porque a idade vai pesando. O cara tem 34 anos. E aí tem uma parte aqui que a Maxine, que é a empresária dele, eles têm um afastamento. Ela já não aguenta mais. E só que ele tá no pior momento da vida dele. Pessoal também por causa de uma coisa que aconteceu e por causa dessa cirurgia mal sucedida, né? Então ele tá em crise, ele tá vulnerável. E aí nesse pior momento a Maxine acaba abandonando ele, porque ela diz que ela já chegou no limite, que tá atingindo a saúde dela. E aí ela fala assim sobre ele, olha, Todd, ele também era o objeto universal de todos. Não era preciso de muito para manchar tal pureza, que é o que os empresários conseguem fazer, né? Aquela reputação imaculada ali, sem manchas. Mas eles trabalham muito para conseguir. Continuando, Todd, porém, teve sorte, embora na vida privada tivesse se mostrado amargo e invejoso. Tem uma parte aqui do livro, né, que ele mesmo se questiona em ser um bom ator. E ele não é um dos piores, mas ele também não é tudo isso. Ele é um homem que ele teve uma combinação de sorte e de beleza. E a gente vai vendo isso ao longo do livro. Embora na vida privada tivesse se mostrado amargo, invejoso e desdenhoso, ela, Maxine, manteve isso tudo longe dos olhos dos fãs. A imagem de Todd permaneceu quase perfeita. Seu único inimigo era o tempo. E é isso que vai levar ele para esse lugar maldito. Que daí eu não posso entrar em detalhes com vocês, porque eu acho que o Clive Barker criou uma mitologia que muito interessante. Só que eu devo dizer para vocês é que ele algumas pessoas podem achar que ele ultrapassa o limite.
nessa coisa do sadomasoquismo, da bizarrice, mas eu não vejo o sexo depravado que ele coloca aqui só simplesmente como sexo. Eu acho que o jeito dele colocar isso quer dizer alguma coisa sobre aquelas pessoas, sobre aquele lugar. Não é assim gratuito estar por ali, ele quer dizer alguma coisa com isso. Então, eu não indico para você que é um leitor muito sensível e que não tem tolerância com algumas mentes muito criativas do terror. Porque vai funcionar. Alguma hora pode ser que você ache que ele vai ultrapassar aquele limite ali, porque são cenas pesadas. Mas aquelas pessoas ali estão fazendo aquilo por prazer, porque elas querem. E eu acho que faz parte, então, da maneira como ele resolveu colocar isso. Ele é um artista completo, né? Assim, eu fui ler sobre ele e tal. E ele tem esse jeito peculiar dele de ser, de colocar. Então, algumas pessoas podem achar, ele só passa de um depravado. Mas eu acho que não é bem por aí. Eu acho que ele é uma mente muito criativa e ele vai além dos limites para poder construir as cenas. E isso pode incomodar os leitores mais sensíveis, mas o que não é o meu caso. Então, eu gostei muito do livro. Lógico que vai ter as viajadas dele, lógico, esses autores, né, que eu gosto muito, Stephen King, sempre dá umas viajadas ali. Eu gosto disso, vocês entenderam? Então, quando eu venho aqui indicar um livro pra vocês e conversar sobre, Eu falo daquilo que eu gosto, pra quando você não pegar o livro, você, credo, meu Deus. fiquem sabendo que ele é assim. Então, ele é um livro que tem muito terror, né? Você tem ali o aspecto da sedução e dessa parte do sexual que vai além do limite, mas a crítica social que ele coloca aqui pra mim, quando ele fala dessa sociedade podre, como funciona tudo, né? Corrupção, tudo mais, ali pra mim foi o mais interessante desse livro. E eu amei. E eu indico com certeza pra vocês que é um livro que se enquadra em Casas Mal Assombradas. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você que leu o livro tem mais algum elemento pra colocar aqui embaixo pra gente conversar, pode colocar, tá bom? Mas é isso, eu vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!